Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos negociavam em alta forte, mas acabaram por apagar a maior parte dos ganhos, fechando então de forma mista. O S&P 500 terminou flat, o Dow Jones caiu 0,36%, o Nasdaq ganhou 0,21% e o Russell 2000 caiu quase 1%, ou seja, 0,91% no dia de ontem. Na sessão asiática, o Nikkei hoje está a subir 1,5%, esteve a subir quase 3%, depois de ontem ter estado encerrado devido então ao feriado nacional. E, de acordo com a Reuters, o Parlamento japonês vai realizar uma sessão especial a 23 de agosto para discutir a decisão então do Banco Central de aumentar as taxas no mês passado. Ainda na sessão asiática, o crescimento salarial australiano para o segundo trimestre de 2024 foi de 0,8%, na comparação trimestral, esperava-se um valor de 0,9%, e numa base anual o crescimento dos salários manteve-se então em 4,1% em termos homólogos. Já a inflação no produtor japonês acelerou de 2,9% para 3% no mês de julho, e este foi então o sexto mês consecutivo de aceleração, com o fim dos subsídios aos serviços públicos a ser visto como uma das razões por trás da subida. Em relação ao PIB do segundo trimestre de Singapura, situa-se então em 2,9% em termos homólogos, em linha com a publicação Flash, e as autoridades de Singapura afirmaram esperar que o crescimento económico deste ano se situa entre os 2% e 3%, na metade superior do intervalo de previsão anterior, que era de 1% a 3%. Olhando para a sessão europeia, neste momento negocia de forma mista, como estamos a ver, índice alemão a valorizar ligeiramente, 0,16%, o IBEX quase 0,5%, o Eurostoxx 50 praticamente flat, o italiano também, o CAC com uma queda de 0,10% no dia de hoje, e os futuros americanos também para já perspectivam uma abertura mista dos respectivos índices, com Dow Jones, Russell 2000 a cair e Nasdaq e S&P 500 a valorizar no dia de hoje. Olhando para o calendário económico, amanhã vai ser o dia mais importante, mas hoje teremos ainda, além dos dados que referi, teremos ainda da parte da tarde o PPI nos Estados Unidos, que habitualmente sai depois dos dados da inflação, do CPI, mas este mês a sair então antes, no PPI às 13h30, e depois teremos também Bostic e inventários do API às 9h40 da noite. Olhando para os mercados, começando aqui pelo DAX, então, acabou ontem por quebrar a linha de tendência ascendente, mas não conseguiu cair, portanto mantém-se para já em fase lateral. O IBEX também quebrou aqui a linha de tendência que havíamos falado ontem, mas também não está a conseguir cair, portanto para já penso que terá invalidado então este padrão. Reparem que quebrou, devia ter caído, mas não, continua a subir, portanto padrão invalidado. E o CAC a mesma coisa, também quebrou, mas continua a subir, portanto também vale o que vale, e a tendência continua a ser então para já de curto prazo de subida. O FTSE também aqui a recuperar, no curtíssimo prazo, tanto o FTSE como o CAC a caírem, e também o Eurostoxx 50 aqui numa fase mais lateral. Em relação aos índices americanos, o S&P 500 continua muito lateral, portanto ontem já praticamente não tinha mexido, hoje também bastante lateral. O Nasdaq ainda assim a subir aqui ligeiramente, Dow Jones também lateral e Russell 2000 também numa fase lateral, portanto para já são índices que não me parecem interessantes para negociar. O petróleo, esse sim continua a mexer, com a ameaça então de um aquecer do confronto geopolítico no Médio Oriente. Um possível ataque entre o Hamas, Hezbollah, Irão a Israel está a levar então o petróleo a subir, com um conflito iminente, e portanto tem vindo aqui a subir, está neste momento já na zona dos $80 e está também aqui numa zona de consolidação para já, com o máximo feito no dia de ontem. Olhando para os metais preciosos, também continua a tendência de subida. A prata está aqui com algum delay em relação ao ouro e, portanto, atribui aqui maior potencial de subida em relação à prata, mas para isso terá que quebrar primeiro aqui esta linha de tendência descendente para poder continuar a subir. Já o VIX mantém-se estável nos 18,50 e as bundes também bastante laterais. Olhando para o mercado cambial, temos hoje então um dólar bastante fraco, conforme vemos aqui no nosso heatmap. O Ian continua fraco também, o CHF também muito fraco, portanto dólar, CHF e Ian as moedas mais fracas, e as moedas mais fortes, as moedas de risco, AUD e também NZD. Olhando então para o mercado cambial, vemos aqui então o dólar index numa fase lateral, aqui nos 103, depois temos também o EURUSD lateral, como estamos a ver, o cable também aqui a subir,
O Eurolibra muito volátil, reparem aqui, enorme volatilidade aqui no Eurolibra, para já na zona dos 85 cêntimos. Depois temos também o Euro-AUD a quebrar aqui, atenção, a quebrar aqui a zona de suporte, a fazer um retest e vir para baixo, portanto eu penso que poderá continuar a cair, o AUD ganhar força em relação ao Euro e ter aqui como próximo nível de referência esta zona aqui em baixo dos 1,6480. Também o Euro-NZD está a quebrar então aqui este mínimo relativo de dia 1 de agosto, portanto mínimos deste mês, e portanto se quebrar poderá também disputar aqui um movimento de queda. O AUD-USD e o NZD-USD a subir no dia de hoje. Atenção aqui ao NZD, portanto fez o breakout, retest e agora está a subir, e também o Yen bastante fraco, portanto Euro-Yen, já vimos visto ontem também, foi o trade do dia, que se quebrasse aqui a resistência poderia ser interessante para entrar. Ainda não confirmou bem a quebra, mas começa a haver aqui alguns sinais de que possa confirmar a quebra da resistência, portanto aqui uma vela agora de momentum bullish poderá confirmar em definitivo a quebra desta resistência e a continuação do movimento de subida no Euro-Yen. O Libra-Yen mantém-se mais ou menos estável, dólar-Yen também aqui a recuperar um pouco e o Euro-CAD e o dólar-CAD mantêm-se aqui muito laterais. O franco suíço continua fraco, sobretudo em relação ao euro, em relação ao dólar está aqui mais lateral. No mercado de criptomoedas, sentimento negativo no dia de hoje, Bitcoin cai 0,25 para os 58.760 e mantém-se a negociar dentro do canal que temos vindo a acompanhar. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.